O vendedor que foi vítima de um acidente provocado por um motorista alcoolizado num carro de luxo saiu do hospital mais de um mês depois de ser internado. Em entrevista exclusiva, Wesley Telles revelou que o impacto foi tão forte que ele não se lembra de nada. Nessa hora, pra mim, era como se fosse um sonho, tipo um pesadelo, sabe? Você tenta acordar e não consegue. O impacto no carro foi na porta do motorista, exatamente onde Wesley estava. Ele ficou internado na UTI, lutando pela vida durante um mês. Ver ele na situação que ele estava, em coma, horas tentando falar, com aquele cano dentro dele, e ele tentando respirar. Foi agonia em cima de agonia, angústia. Wesley tem 28 anos, trabalhava como motorista fazendo entregas de salgadinhos para bares e quiosques em São Paulo. Naquela madrugada, ele estava acompanhado por David, que tinha sido contratado 2 semanas antes e esperava ser efetivado como motorista. Nós carregamos o carro, tinha acabado de sair da empresa, nós estávamos pertinho ainda da empresa. Aí o carro veio na contramão e bateu em nós. O acidente aconteceu na madrugada de um sábado nesta avenida em São Paulo. Wesley e o colega dele, David, iam fazer a última entrega da noite quando foram surpreendidos por um carro em alta velocidade que invadiu a pista onde eles estavam. O acidente não aconteceu por acaso. O motorista que bateu não era dono do carro, não tinha carteira de habilitação e estava embriagado. Estas imagens, gravadas momentos após o acidente, mostram o motorista ainda no volante e um rapaz que estava no banco do passageiro. O motorista, João Henrique Alves Quintana, era gerente de um estacionamento. De acordo com as investigações da polícia, o gerente pegou o carro sem a autorização do dono, circulou com ele pelo bairro, bebeu em alguns bares da região e estava voltando para o estacionamento quando acelerou e perdeu o controle. Eu estava mexendo no celular, o Wesley já estava vendo de longe, por estar mais concentrado, né? E aí, quando eu olhei para cima, nós até então achou que era uma manobra, né? Nós achamos que o cara tinha perdido o controle, não dá para adivinhar. Nisso, ele veio de lado e entrou na contramão. Wesley foi atingido em cheio. Teve perfuração no fígado e lesões no intestino, que provocaram hemorragia interna. No hospital, teve parada cardíaca e ficou em coma induzido durante 3 dias. Além de muitas cicatrizes, os traumas provocaram também perda parcial de memória. Wesley não se lembra de nada do que aconteceu antes, durante e depois do acidente. Eu perdi a memória de uns 2 dias do acidente para trás. Até hoje eu não lembro de ter ido para a firma, não lembro das 2 primeiras viagens, não lembro de nada. O pessoal relata como que foi, o que eu tinha feito, mas não vem, a lembrança não vem. Ele só descobriu como o acidente tinha acontecido quando viu as imagens no celular, ainda no hospital. A primeira sensação que eu tive é que não era eu que estava ali, pela situação que foi na imagem e porque eu estava me vendo inteiro. O gerente do estacionamento que dirigia o carro de luxo foi detido ainda no local do acidente. Na delegacia, foi indiciado por dirigir sem habilitação, embriaguez no volante e tentativa de homicídio. Ele continua preso e pode ir a julgamento. Acidentes assim, envolvendo carros com alto desempenho, estão se tornando comuns nas ruas de São Paulo. Nos primeiros 3 meses deste ano, o número de acidentes com esportivos de luxo já totaliza quase metade de todas as ocorrências registradas em 2025. A maioria dos casos acontece à noite. Na semana passada, um motorista embriagado bateu em 4 carros estacionados que ficaram empilhados na zona leste de São Paulo. O motorista era Lincoln Augusto Tavares, de 31 anos. Ele admitiu aos policiais que havia ingerido bebida alcoólica, mas recusou o teste do bafômetro. Não houve registro de vítimas,
Lincoln foi autuado em flagrante, mas pagou uma fiança de R$6 mil e responderá em liberdade. O álcool ele tem um efeito depressor no sistema nervoso central, mas inicialmente ela acaba tendo um aumento da impulsividade, a pessoa fica mais corajosa, ela se sente mais potente, acaba superestimando a sua capacidade de condução e com o tempo ela vai causando uma depressão, a sonolência, a fadiga, aumentando também a probabilidade de acidentes. Dada a recorrência desse tipo de incidente, foi proposto em Brasília um projeto de lei que, teoricamente, criaria uma categoria de habilitação específica para veículos esportivos. Especificamente, ele diz em relação a CNH para veículos acima de 200 cavalos e motocicletas acima de 500 cilindradas. Então, a proposta é essa, criar categorias de CNH diferentes para esses veículos que são mais fortes. Como a gente tem hoje para caminhão, né? Então a gente tem a categoria C, D e E para veículos especiais, digamos assim. O principal causador de acidente é o comportamento humano. É essa associação da impulsividade, do abuso da velocidade, a associação com o uso de drogas ou álcool. Isso sim que interfere, que é causador de acidente. A maioria desses acidentes eles são passíveis de prevenção, por isso nós chamamos de sinistro de trânsito. Nós conhecemos as causas e podemos evitá-las. Esses carros, na maioria das vezes, têm até mecanismos de segurança que evitam as consequências dos acidentes. Mas o problema está no condutor. Os acidentes têm acontecido e a gente sempre vê que são pessoas com idades mais baixas, geralmente saindo de baladas, né, embriagados, na grande maioria, né, nos casos que a gente tem visto. Então, acho que nessas situações é importante haver mais fiscalização e principalmente educação no trânsito, para que essas pessoas não peguem esses veículos que são veículos diferentes, né, digamos assim, em relação à potência, em relação à forma de conduzir e saiam por aí, após baladas, festas, dirigindo de forma inconsequente. Para o Wesley, o impacto do acidente foi muito além dos ferimentos. Ele está sem trabalhar há quase 2 meses e ainda deve encarar um bom tempo de recuperação pela frente. A mãe, que é diarista e paga aluguel, ficou sem trabalhar para cuidar do filho e viu as despesas aumentarem bastante com o hospital e medicamentos. Nós estamos trabalhando para resguardar todos os direitos das vítimas e obter a reparação por tudo que eles sofreram. Além da reparação, a família espera que a justiça prevaleça e o responsável pelo acidente seja punido. O que deve acontecer é ele continuar na cadeia, porque não é uma coisa simples o que ele fez. Foi bem pesado, passei por muita coisa ruim, tanto na hora do acidente, tanto no hospital. E é que nem eu falo para todo mundo, eu não tenho rancor da pessoa dele em si, porque até então eu não conheço, nunca vi. Só que o que me dá raiva é a situação que ele causou por imprudência. Então, para mim, ele tem que pagar. A defesa de João Henrique Quintana, motorista do carro que provocou o acidente, não quis gravar a entrevista. O advogado mandou uma nota em que afirma estar em busca da revogação da prisão preventiva ou da liberdade provisória do cliente e que vai apresentar provas de que não houve dolo eventual no episódio.